Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. Nesse segundo semestre de 2025, eu resolvi me desafiar. Me desafiar no sentido de quê? De trazer assuntos que me incomodam muito, de trazer assuntos do passado que ainda me maltratam de certa forma. E também, no geral, no ano de 2025, eu tenho mudado muitas coisas na minha vida pessoal. E isso tem me ajudado bastante. Esse canal aqui é com o intuito, inclusive, de promover essa provocação, de falar coisas que eu não falaria para ninguém de forma aberta, de trazer a realidade, a verdade, de forma mais crua possível. Bom, o título do vídeo diz muito sobre o tema de hoje. Hoje eu vou comentar com vocês sobre um problema que eu tenho de infertilidade. Eu sou casado há 6 anos e nesse período que eu sou casado, acredito que de 5 anos para cá, a gente vem tentando ter filhos, né? E a princípio, eu, homem, nunca duvidei que eu era capaz de ter filhos. Então, a minha esposa, coitada, ela passou por muita coisa nesse período, fez muitos exames, repetiu muitos exames, passou por muitos médicos, porque ela achava que o problema estava nela, mas na verdade não. É até muito difícil eu conseguir falar sobre esse assunto, mas porque o homem ele tem, né, essa questão da masculinidade ali, de não ter problemas, de ser o provedor de tudo, e muito longe disso, nós também temos os nossos defeitos e os nossos problemas, como qualquer ser desse planeta. Minha esposa nem imagina que eu vou falar sobre esse assunto aqui. Para ela vai ser uma grande surpresa. Mas isso é muito comum, muito mais comum do que muitos homens possam imaginar. Bom, após a minha esposa ela fazer diversos exames, passar por diversos médicos, verificar tudo que ela podia em relação à fertilidade dela e não encontrar nada de errado, ela começou a me indagar se eu realmente tinha certeza que eu não tinha problema, porque a pesquisa começou por ela. Eu nunca tinha ido ao médico, eu nunca tinha feito nenhum tipo de consulta, nenhum tipo de exame. E eu jurava ali de pé juntos que eu não tinha problema nenhum. Mas pela insistência e recorrência da insistência dela, eu resolvi ir passar num urologista. E fui no urologista do convênio. A gente sabe, convênio é daquele jeito, né? A pessoa, você entra, ela olha para sua cara e dura 2 minutinhos, entra o próximo e assim por diante. O meu convênio não é tão bom assim, então os médicos atendem muitos pacientes e eles querem a rapidez, a agilidade. E a primeira consulta foi exatamente assim. O médico, ele não me examinou, ele apenas pediu exames. Eu falei que estava ali para verificar a questão de fertilidade. Ele perguntou se eu já tinha tido algum contato com exames, esse tipo de coisa, e ele resolveu então pedir os exames. E foi tudo muito rápido. Ele pediu os exames e eu fui fazer os exames. Confesso que fui fazer esses exames muito contra a minha vontade. Um dos exames era o espermograma e o outro exame era a ultrassonografia do saco. É assim que eles chamam, ultrassonografia do saco. Então, assim, para falar a verdade, o mais incômodo era fazer o espermograma. Porque, para mim, aquela situação de você ter que ir lá extrair o seu esperma de uma forma que todo mundo sabe como vai ser, isso me incomodava muito. Me incomodava muito fazer esse exame e me incomoda até hoje. Quando eu vou fazer esse exame, isso ainda me incomoda. Eu me sinto assim invadido, eu me sinto assim com vergonha. O exame de espermograma, ele deu uma quantidade de espermatozoides muito pequena. Esse resultado me deixou muito abalado. Quando eu recebi esse resultado, foi muito triste para mim.
E eu resolvi então que não iria voltar no médico do convênio, ia pagar um médico particular. E comecei a pesquisar os médicos particulares aqui próximo da minha região. Era um médico japonês, só que ele era muito, muito idoso. Ele deveria ter já uns 80 anos. E ele era um médico bom, aparentemente com muito conhecimento. Ele tirou um livro bem grosso da estante dele e me mostrou tudo sobre como que funcionava o sistema do homem, de onde vinham os espermatozoides, por onde eles passavam, enfim. Deu uma aula no livro de como que funcionava. E pediu para me examinar. Então ele realmente me examinou e disse que não tinha nada de errado, que na avaliação dele estava tudo ok. Ele viu os exames que eu tinha levado, né? E ele falou que era tranquilo, que esses exames também não representavam nenhum tipo de problema. Ele ia me passar um remédio, eu acredito que para estimular ali os espermatozoides, para ajudar nisso, e ia me passar uma vitamina, que era uma vitamina até comum, assim, não era uma vitamina, era uma vitamina específica para o homem, só que era consumido para várias outras coisas, né? Não só para isso. Os remédios foram bem caros, a vitamina também era bem cara, eu gastei em torno ali de R$ 2.000 nesse tratamento no início. E comecei a tomar os remédios, comecei a tomar a vitamina e tomei isso por um tempo. Era para tomar por 3 meses e repetir o espermograma. Eu tomei por 3 meses e repeti o espermograma e o espermograma deu zerado. Ou seja, o primeiro deu uma quantidade de 400 mil espermatozoides, sendo que o normal são 15 milhões. E o segundo deu zerado, depois do tratamento, né? Então aí eu realmente desabei assim em relação a achar que eu não tinha solução. E eu segui para um outro médico. Eu achei que aquele médico, o japonês, ele era muito idoso e que eu precisava de um médico mais jovem, que conhecesse talvez técnicas mais atuais. Mas isso foi uma ideia totalmente minha, sem qualquer tipo de embasamento técnico. Quando eu fui fazer esse exame do espermograma, no local que eu fui fazer, a atendente ela não ficou com o pedido. Eu fiz o exame e o pedido do médico ficou comigo. E ele não tinha data, o pedido do médico. Então, passado ali 6 meses, eu, por vontade própria, como eu tinha o pedido do médico, eu resolvi ir fazer o exame num laboratório muito bom, que é o Fleury. Paguei, inclusive, particular também, porque meu convênio não cobre. Mas eu resolvi ir num lugar que tivesse mais confiabilidade. A gente, quando tem essa deficiência, a gente sempre fica tentando achar que não tem, que é erro do laboratório, que é erro de quem fez o exame, mas a verdade é que a gente sempre fica buscando locais que possam dar ao contrário, né, o resultado. E então eu fiz o exame no Fleury e o exame também deu praticamente igual ao primeiro exame que eu tinha feito. Ele deu 600 mil espermatozoides, ou seja, abaixo do que era o necessário ali, do que era a normalidade. Resolvi ir para um médico diferente, um médico mais jovem, e pesquisei e encontrei um médico que era especialista em fertilidade. E fui nesse médico também, que era particular, paguei a consulta, que foi uma consulta bem cara, foi R$ 950, mas eu paguei particular. E foi inclusive o último médico que eu fui, tem mais ou menos um mês e meio aí. E esse médico me pediu vários exames, muitos exames. E eu tenho feito esses exames aos poucos, porque são muitos, mas eu tenho feito. Alguns o convênio cobre, outros o convênio cobre, mas requer uma autorização do convênio.
E eu vou mostrar para vocês agora o resultado dos exames, dos espermogramas e mostrar também um pouco dos exames que eu estou fazendo. Eu acredito que após passar na consulta com esse médico mais jovem e especialista, ele disse assim que por eu ter um pouco de espermatozoide, isso é um bom sinal. Agora a gente só precisa descobrir por que eu tenho esse pouco. Mas que ele já fica feliz de eu ter alguma coisa. E provavelmente ele vai iniciar algum tipo de tratamento, ou se for necessário algum tipo de cirurgia, mas eu só vou saber isso na próxima consulta, quando eu levar todos esses exames para ele. E aí eu volto aqui para atualizar vocês nessa minha saga para tentar ter filhos. Bom, vamos ver os exames agora. Eu só vou cortar aqui meus dados pessoais, tá? Mas ó, aqui é o exame que é um dos primeiros exames que eu fiz, que apontou aqui 600 mil, tá vendo? É um espermograma completo, 600 mil espermatozoides. Até aqui no final do exame diz que a quantidade é pouca e não é possível fazer uma avaliação, né, mais completa. Já esse exame aqui é de outro laboratório, deu totalmente zerado, ó, pessoal, sem espermatozoide nenhum. E aqui o exame que eu fiz no Fleury, não sei se a câmera tá focando, espero que sim, tá dando 410 mil, tá? Aqui tá em milhões, né? Mas tá aqui, 410 mil, aqui, ó, bem aqui. E nesse último médico que eu fui, que era um médico de medicina reprodutiva, ele me pediu muitos exames, sendo que microdelação de cromossomo Y, banda G, me pediu espermograma, me pediu ultrassonografia, me pediu um monte de exame de sangue de todo tipo. Eu tirei acho que 10 ou 12 frascos de sangue lá no laboratório. E vamos para cima, né? Agora, depois da fase ruim, a gente sempre ultrapassa e começa a ir para a fase boa e para a fase do tratamento e da mudança. Esse vídeo aqui é para trocar experiência com vocês, para falar das minhas dificuldades, para falar das minhas verdades, e também vou trazer aqui coisas alegres, coisas felizes e mudanças, e o que puder acrescentar para qualquer pessoa que estiver me assistindo. Eu tenho mais vídeos do que inscritos. Se você puder deixar a sua inscrição, eu agradeço muito. Até a próxima.